Olá, bem-vindo ao canal, sou o Reverendo Juan Vieira, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Hortolândia, no Jardim Amanda 2, região metropolitana de Campinas. E nesse vídeo estarei falando sobre o texto de 1 João, capítulo 1, versículo 9 e 10, sobre a questão do pecado, do pecado. Vamos ver o que João fala para nós nesse texto. Diz assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amados, João ele é aquele discípulo que andou com Jesus, ele é um discípulo que estava perto de Jesus, e ele começou a entender muitas coisas, porque ele entendeu realmente que a ideia de que o homem caiu em Adão, e automaticamente a raça humana é pecadora. E aqui, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que João faz essa distinção dessa ideia de que realmente ele reconhece que é pecador. Então ele se coloca como um pecador, faz essa distinção dizendo o seguinte: eu também sou pecador, eu também sou pecador e todos são pecadores. Ele entende realmente que a queda trouxe essa questão do pecado, trouxe isso a todos, então ele reconhece isso. Então ele faz a distinção no sentido de que ele sabe que realmente ele tem problema, dificuldade. E aí, diferente daquelas pessoas que acham que, de repente, não são pecadoras, não, tá tudo bem, a vida, não sou pecador, eu sou um cara bom, eu sou um sujeito legal, mas o João, ele se coloca nesse texto aqui como alguém que é pecador, então ele se coloca junto, E aí ele fala assim: se confessarmos, quer dizer, ele se coloca dentro do contexto, os nossos pecados, quer dizer, ele se coloca dentro dessa atitude de confessar o pecado. Se nós confessarmos os nossos pecados, João fala desse jeito, quer dizer, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. João ainda continua se colocando no versículo 10, dizendo o seguinte: se nós dissermos, ele se coloca da mesma forma, que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso, a sua palavra não está em nós. Então, João aqui reafirma de que nós somos pecadores, E diante dessa atitude de João, nós podemos fazer algumas reflexões para nós hoje. A primeira reflexão que nós podemos entender é que pensar assim: o que é pecado então? Já que João se citou a ideia do pecado nos 2 versículos, então assim, o que é pecado? O pecado, nós, assim, a teologia geralmente trabalha com a ideia de toda atitude independente da vontade de Deus, ou fora da conformidade da lei de Deus. Seria além dos limites fixados por Deus. Um termo lá em hebraico pode ser traduzido também como errar o alvo. Nós erramos o alvo em Adão. Viver fora da vontade do Senhor. Rebelar-se, quer dizer, rebeldia contra a autoridade de Deus, contra a lei de Deus. E também vida independente da vontade do Senhor. Então a ideia de pecado, na verdade, é o distanciamento que a raça humana teve do Senhor e quer viver sozinha a sua vida sem levar em conta a vontade de Deus, o projeto de Deus para a vida. Então o pecado exatamente é não levar em conta a vontade de Deus e querer viver a sua vida independente do Senhor. Então, assim, talvez seja uma explicação melhor para nós entendermos assim, de forma mais contextualizada para nós hoje, para os nossos dias de hoje. Então, amados, o pecado ele traz algumas coisas assim muito ruins, de verdade, porque ele é contra Deus, é contra nós mesmos, é contra o próximo, é contra toda a criação, a natureza. Então, o pecado ele geralmente ele traz toda essa conotação ruim, negativa, torna-se contra. E o pecado, na verdade, ele fere a nós mesmos, fere a nós mesmos. Então, amados, dentro desse conceito, vamos fazer algumas aplicações para nós hoje. Já que o João aqui, ele incita, ele fala para nós confessarmos. Se nós confessarmos, quer dizer, a ideia de que se nós fizermos isso, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Então, João fala exatamente isso. Se nós confessarmos, a ideia da necessidade de confessarmos, essa condicional do cifra, se nós fizermos isso, ele vai fazer, nós vamos ter o benefício. Então, João aqui está nos incitando a confessarmos, colocarmos diante do Senhor os nossos pecados, reconhecer os nossos pecados. Primeira aplicação que nós podemos fazer nesse texto, são 2 versículos,
que o parâmetro para verificar se estamos fora da vontade do Senhor é a sua palavra, né? A sua lei, no caso a palavra do Senhor, né? Porque ela é o parâmetro. E a partir da palavra de Deus nós identificamos quem nós somos, né? E a palavra do Senhor, na verdade, ela explica quem nós somos, quem Deus é, né? E a palavra de Deus ela traz essa orientação para nós. Então o parâmetro para ver o que é pecado ou não é a palavra do Senhor. Primeiro ponto. Segundo ponto, que à medida que a palavra do Senhor ela começa a mostrar, né, como faca de dois gumes que penetra o mais profundo da nossa alma, então já que nós entendemos que a palavra de Deus é o parâmetro, então a segunda atitude não tem dificuldade de reconhecer seus erros, né? Agora a palavra me mostrou que eu estou errado, né, nesse ponto, né? Eu pequei em Adão, sim, o pecado original, mas tem os pecados naturais do dia a dia. E a palavra do Senhor tem mostrado, né, aonde eu estou errando. Então, amado, não tenha medo de reconhecer, não tenha dificuldade de reconhecer que você é pecador. Não tenha dificuldade. Tá? João ele se colocou de forma que ele entendeu que ele era pecador, né? Tanto que João falou assim, se nós dissermos que nós não somos pecadores, né, nós fazemos Deus mentiroso, porque nós somos pecadores, né? Por isso que Jesus veio morrer na cruz por nós, porque há uma necessidade em nós de nos colocarmos diante da cruz de Cristo e pedir perdão. Há uma necessidade. Senão Deus não viria em carne em Jesus para trazer perdão de pecados, ok? Então, amados, não tenha dificuldade de reconhecer, né? João aqui reconheceu, né? Outro ponto importante, terceiro ponto, é que coloque a sua vida diante da cruz de Cristo, né? Coloque, confesse. Já que você reconheceu, já que você sabe que é pecador, né? Reconhece como João e agora coloque-se, né, diante da cruz de Cristo, né? E aí se peça o perdão realmente. Fala, Senhor, me ajude, me perdoe, me ajude a caminhar. E exatamente essa é a postura. O quarto ponto que eu queria aplicar para nós hoje é em Cristo você vai ser perdoado. Sabe por quê? Porque o próprio texto de João fala para nós que ele é fiel e justo. Fiel porque a palavra dele, ele não mente, ele é fiel à sua palavra. Aquilo que o Senhor disse, ele vai cumprir, né? Ele falou que enviaria Jesus para perdoar os nossos pecados, cravar os nossos pecados na cruz do Calvário, e exatamente o próprio Deus é fiel à sua palavra, ok? Então, amados, de fato, Cristo vai perdoar os nossos pecados à medida que nós confessarmos, né? Porque ele é fiel à sua palavra, e justo, porque a justiça de Deus está em Cristo Jesus, né? É de graça, é de forma gratuita, ok? E a quinta e última aplicação que nós podemos fazer desse texto é a seguinte: peça perdão, né? Peça perdão, não deixe de fazer isso, né? Agora é um chamado assim, peça perdão. Seja dependente da palavra de Deus, né? Seja dependente do sacrifício de Cristo, seja dependente, confesse-se realmente, faça isso, faça isso. É um convite que eu faço hoje, seja dependente da graça salvadora em Cristo Jesus. Sabe por quê, amados? Porque à medida que nós fazemos tudo isso, né, entendemos isso e nos colocamos como servos que entenderam que é pecador e precisa do perdão de Cristo Jesus, automaticamente o que vai acontecer? Purificação dos pecados, da injustiça, né? Porque ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então vai trazer o que? Purificação, né? Vai nos transformar de dentro para fora. E a ideia de purificar é limpar, né? Limpar. Então, exatamente, o objetivo, na verdade, da salvação em Cristo Jesus, do perdão de pecados em Cristo Jesus, é a nossa purificação, né? É a nossa restauração, nossa transformação. Então, mas essa é a orientação do texto, né? Purificar de toda a injustiça dessa queda e aí caminharmos de forma dependente do Senhor. Não deixe de fazer isso. Então, essa é a última aplicação, a quinta aplicação, de que realmente nós não devemos deixar de fazer isso. Dentro da liturgia da Igreja Presbiteriana do Brasil, tem um momento lá de confissão e arrependimento, não tem? Porque nós entendemos que a gente precisa disso todo dia. Todo culto tem, porque nós precisamos. Dependência, confissão e arrependimento, porque nós necessitamos da graça salvadora em Cristo Jesus. Deus te abençoe e busque sempre em Cristo Jesus, porque nós estamos vivendo um mundo em queda, somos pecadores de verdade, e necessitamos da graça salvadora de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas
Agradeço por você estar comigo até esse momento, né? E peço que você que ficou até o final, né, possa estar curtindo, né, esse vídeo, né, compartilhando com mais pessoas a palavra de Deus, para que mais pessoas possam receber a palavra do Senhor. Né? Deus te abençoe e te fortaleça cada vez mais.